Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje nesse pequeno vídeo, eu vim falar de um assunto aí bem interessante, porém que tem pouca informação no meio espiritualista, que é o corpo búdico, né? Corpo búdico, né? Qual é a sua função, do que ele é feito, né? Como ele funciona. Então aqui eu vou falar aqui, compartilhar com vocês todo o meu conhecimento sobre esse corpo, né? Bom, pessoal, o corpo búdico, né? Ele é o corpo mais sutil da nossa consciência, né? Dos 7 corpos, ele é o mais sutil. Por quê? Muita gente fala que o corpo mais sutil é o corpo Atma. Porém, o corpo Atma não é um corpo, ele já é a própria consciência, ele já é o núcleo consciencial, já é a própria consciência propriamente dita, né? Se você remover todos os campos ou todos os corpos, o que sobra é o núcleo, né? Que é a consciência. Então, chamar de corpo Atma não é um termo mais adequado, né? O corpo Atma não é um corpo, porque um corpo, né, comporta alguma coisa, e o corpo Atma já é a própria consciência. É tanto que se você for ver nos desenhos, não existe mais nada além do corpo, né, como eles falam, do corpo Atma. Então, o Atma não é um corpo, já é a própria consciência, né, a centelha divina, o eu real, né? Então, abaixo do Atma, que já é a nossa consciência pura, existe o corpo búdico, que é o corpo mais sutil que existe. De todos os corpos, ele é mais sutil do que o mental abstrato, o corpo causal, o mental superior, como é falado. Então, pessoal, para que serve? Qual é a função do corpo búdico? A sua função primordial, pessoal, é guardar a nossa individualidade. É ele que sustenta a nossa individualidade. Ele é como se, entre aspas, separasse nós do todo, né? Ele que faz essa separação. Ele que nos dá aquela sensação de eu particular, eu individual, né? Imagina, para vocês entenderem bem como é que isso funciona. Imagina o mar. Imagina que o mar é o todo, é o universo. Você pega uma gotinha de água e colocar dentro de uma esfera de plástico, por exemplo, depois recolocar ele no fundo do mar, ele vai se tornar um ser individual, né? E apesar de não ter se separado realmente do mar, né? Ele está, devido a essa película, digamos assim, faz com que ele se torne, essa gota de água se torne uma individualidade, né? Ele consegue se destacar do todo, porque se essa película, digamos assim, fosse rompida, essa gota de mala se fundiria ao mar, então você não conseguiria mais identificar aquela gota d'água como uma parte, né? Porque não teria como você localizar ela num único ponto. E assim é nosso espírito, a nossa consciência, porque então essa função primordial do corpo búdico, né? Muita gente associa essa função da individualidade ao mental abstrato, mas na verdade quem faz essa função é o corpo búdico e não o mental abstrato, certo? O mental abstrato tem outras funções, né? Como o assunto aqui é o corpo búdico, nós vamos falar menos somente do corpo búdico. Então essa função primordial do corpo búdico é sustentar a nossa individualidade, ele que realmente sustenta a nossa individualidade, certo, pessoal? E outra função muito importante do corpo búdico, que é vital, é ele que realmente guarda todas as informações, todas as memórias, sensações, hábitos, manias, tudo relacionado ao espírito. Ele é o grande banco de dados, né? Inclusive, muita gente relaciona essa capacidade de armazenamento de informação ao mental
abstrato. E na realidade quem faz essa função é o corpo búdico. Então ele é o grande banco de dados do nosso espírito. Apesar do nosso cérebro físico guardar algumas informações, assim como o mental concreto, mas nem se compara às informações que está no corpo búdico. Por isso que muita gente fala que quem já vive em corpo búdico ou alcança essa vibração, esse estado de consciência, ele realmente se conecta com a verdadeira sabedoria. Então, muita gente acha que, o mental abstrato aqui é, a ligação com a sabedoria, e na verdade é o corpo búdico, pois nele reside a verdadeira sabedoria, porque ele possui o nosso conhecimento integral. Ao contrário do mental concreto e do cérebro físico, ele só tem uma parte de todo o conhecimento do espírito, né? Digamos que de 100% o cérebro físico fica com 1%. E o mental concreto fica com mais ou menos 10%. Mas nenhum espírito tem acesso 100% a todo o conhecimento do seu corpo búdico. Somente quando alcançarmos esse nível de consciência vamos ter acesso integral ao nosso conhecimento milenar, né? Então essa é uma das funções também do corpo búdico, né? Guardar, todas as informações coletadas pelo espírito, né? Durante a sua caminhada multimilenar. Tudo bem, pessoal? Certo? Então essa, nos dá a nossa individualidade e guardar nossas informações são as duas funções primordiais do corpo búdico, certo? E outra função também muito importante que é exercido pelo corpo búdico é ele que é o verdadeiro assento das emoções. Ele é nosso verdadeiro corpo astral, digamos assim. Por quê? Porque muita gente pensa que o corpo astral é o que gera nossas emoções e na verdade nossas emoções são geradas, fabricadas, digamos assim, no corpo búdico, né? Posso dizer, eles são geradas primeiro no corpo búdico e depois desce para o corpo astral, né? Por isso que o corpo astral é chamado de corpo revelador das emoções, ou seja, ele não cria as emoções, ele apenas revela as emoções, pois as emoções são verdadeiramente geradas no corpo búdico. Então podemos dizer que o corpo búdico é o nosso verdadeiro corpo astral, nosso corpo emocional, digamos assim. Então, se o corpo búdico houver uma coloração rosa, nosso corpo astral, né, a nossa aura astral também terá essa mesma cor, certo, pessoal? Porque ele apenas reflete as emoções que é gerada e depois desce para o corpo astral, onde ele é absorvido por cada célula do nosso corpo astral. Certo, pessoal? Então, as emoções são verdadeiramente geradas no corpo búdico e não no corpo astral. Tudo bem? Então, essas são as principais funções do nosso corpo búdico. E outra, nosso corpo búdico é nossa verdadeira mente, digamos assim, nosso verdadeiro cérebro. Muita gente acha que nossa mente é o cérebro físico e o mental concreto, e na verdade nenhum dos dois é nossa verdadeira mente. Nossa verdadeira mente, nosso verdadeiro cérebro é o corpo astral, corpo búdico, né? É tanto que nosso cérebro físico ele tem um prazo de validade, ele se acaba. Assim como o mental concreto também, ele se desfaz, ele se degenera, como se diz assim, mas o corpo búdico não tem essa, digamos, limitação. Ele é um corpo imortal, ele é atemporal, ele não depende do tempo para existir, né? Então, os seres que vivem já em corpo búdico, eles são verdadeiramente imortais, certo? Então, o nosso corpo búdico
é o nosso verdadeiro cérebro, digamos assim, e não o mental concreto ou o corpo, o cérebro físico, certo, pessoal? Então, essas aí são as principais funções do corpo búdico. Agora vocês podem me perguntar: o corpo astral é feito de matéria astral, né? O mental concreto é feito de matéria mental concreta. O corpo físico é feito de elementos físicos. Então, do que é feito o corpo astral? O corpo búdico, desculpa, corpo búdico. E o corpo búdico, pessoal, ele é feito de matéria cósmica, a primeira condensação do fluido cósmico universal. Lembrando, o corpo búdico é o corpo mais sutil que existe. Então, a matéria dele é a matéria mais sutil que existe, é a matéria mais etérica que existe. Então, é como se você pegasse o fluido cósmico universal e condensasse ele numa forma esférica, certo? Uma forma esférica. Então, o corpo búdico ele é feito de matéria cósmica. Por isso que os espíritos que já alcançaram o nível búdico são chamados de consciências cósmicas. Por quê? Porque eles vivem em corpo cósmico. Eles vivem livremente pelo cosmos. Então, o corpo búdico ele é feito de matéria cósmica, certo? Então, fica aí essa informação aí para vocês, certo? Então, se o mental abstrato não serve para guardar nossas informações, para que serve? O mental abstrato, pessoal, nosso campo abstrato, ele é como se fosse nossos cinco sentidos. É através dele que nós coletamos as informações externas. Aí depois ele envia para o corpo búdico, né, essas informações. Ele não serve como armazenador de informações. Ele é como se fosse um cabo elétrico, o mental abstrato. Ele conduz eletricidade. Ele não serve para armazenar eletricidade, certo? Então, muita gente fala que o mental abstrato ele é o nosso segundo maior banco de dados, ou terceiro. Na verdade, isso não é verdade. Nosso maior banco de dados é o corpo búdico. Ele é como se fosse o cérebro. Enquanto que o mental abstrato ele funciona como nossos cinco sentidos. Ele serve para coletar informações do seu meio externo para dentro do corpo búdico, quando ele é processado em forma é, de, de arquivo, de informação ou de memória, certo, pessoal? Então, isso aí é o corpo búdico. Infelizmente, não tem muita informação, né, sobre esse corpo. Afinal, ele é um corpo muito sutil. Então, as informações dele são mais escassas do que as informações do mental abstrato, né? Então, eu consigo essas informações aí com muito estudo, vasculhando vários canais, pesquisando em livros. E tem realmente pouca informação sobre esse corpo, né? E outra informação que eu queria deixar para vocês sobre o corpo búdico, a sua coloração, apesar de muita gente retratar ele com uma cor amarela, a sua cor real é o branco, porque o branco ele é a união de todas as cores. Claro que ele pode se apresentar de vários matizes, como eu falei, depende do estado emocional do espírito, já que ele é o realmente que gera as emoções e onde é armazenada essas emoções. Então, mas quando o espírito ele alcança o nível de consciência cósmica, essa cor fica branca, um branco lirial, um branco muito luminoso. Chega a cegar se fosse visto por um encarnado de tão brilhante que é esse corpo, quando ele está no seu ápice, né, de vibração, digamos assim. Quando ele alcança a vibração cósmica, onde ele se conecta definitivamente, né, ao cosmo, ele se torna parte do cosmo, ele se torna um co-criador, certo? Então esse corpo né, um corpo incrível, misterioso, mas ao mesmo tempo incrível. E ele vive, pessoal, na oitava dimensão. Na oitava dimensão já vive os espíritos que vivem apenas em corpo búdico, certo, pessoal? Então é isso aí.
que é o corpo búdico, que eu queria deixar para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí e comente o que vocês acharam sobre essas informações sobre, né, esse misterioso corpo búdico, né? Espero que tenham gostado, pessoal, e até o próximo áudio. Fui.